O texto de hoje se encontra em Isaías 57, a partir do versículo 14. E diz assim, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. A partir do verso 14. E se dirá, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. Olha que coisa maravilhosa. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Que palavra forte, né, pastor Zeca? Que palavra maravilhosa. Vamos ler aqui rapidamente um comentário de segunda-feira. Diz o seguinte, porque Deus nos criou, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não podemos esconder nossos pecados e falhas dele. Ele os conhece. O que ele espera de nós não é perfeição, pois sabe que nunca alcançaremos. Ele deseja ver em nós um coração contrito. Ele espera que nos acheguemos a ele com um espírito sincero de arrependimento. Ele anela que reconheçamos que somente ele pode curar nosso coração e dar-nos a paz que desejamos. Ele está esperando. Achegue-se a ele e peça. Irmãos, a primeira coisa que eu noto aqui é essa palavra que ele traz aqui a respeito do contrito, né, do quebrantado e do contrito. Ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. O versículo de número 15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. Aqui ele está falando diretamente àquela pessoa que falhou, porque todos nós falhamos. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor olhou para a terra, ele não viu um justo sequer, né? Ninguém que buscasse a Deus. Mas ele viu pessoas que se arrependiam e estavam contritas de espírito. E ele diz, eu habito no lugar alto, eu habito nos altos céus, eu sou soberano, mas eu habito também como contrito e espírito. E olha que nesse período o Espírito Santo não estava dentro de todos os homens. Ele vinha e pousava, né? Vamos usar a forma simbólica que foi citada de Jesus quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Pousava sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre os profetas para eles profetizarem, mas depois alçava voo. E ele está dizendo, eu habito com, não habito no, com contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, ou seja, ao humilde e ao contrito, ao espírito quebrantado e o contrito. Se nós pegarmos o final do texto, ele fala assim, olha, para os ímpios não há paz. Ou seja, todos falhamos, mas o Senhor habita com, e agora na nova aliança, no contrito e humilde. Mas para o ímpio, que é aquele que comete impiedade, é aquele que sabe o que é certo e errado e pratica aquilo que é errado, não há habitação do Senhor para essa pessoa. O versículo 20 diz, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Por que cujas águas? O que isso quer dizer? Porque aquilo que nós somos produz um fruto. Ele está dizendo que o ímpio é como o mar. E o fruto do mar são as suas... aquilo que ele está expelindo para fora. Sabe quando joga-se sujeira no mar? Ela vai sendo levada para diversos lugares até que ela chega na praia e a praia derrama tudo na beira da praia e a praia recebe toda aquela sujeira. E existem muitos mares, né, que eles expelem uma certa espuma, né, uma certa lama, um certo lodo. Então, o fruto do ímpio é essa sujeira que é lançada na praia. Agora, o fruto do justo são os frutos lá de Gálatas capítulo 5.
Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que hoje ele não simplesmente habita conosco, mas ele habita em nós. Jesus disse isso, olha, o Espírito da verdade que estará convosco e estará em nós. Olha que coisa interessante, estará em vós. É uma promessa. Então, qual que é o fruto do justo, do contrito e do quebrantado? Os frutos do Espírito, para aqueles que obedecem. Então, o Senhor, queridos, sempre espera da nossa parte uma resposta mediante aos mandamentos dele. A nossa resposta precisa ser em verdade e em justiça. Precisa ser em retidão, porque o Senhor, ele julga até as intenções do nosso coração quando nós praticamos alguma coisa. Só que para eu não ficar falando sozinho, eu quero aqui que o pastor Zeca ministre um pouco. Desculpa, eu deixei aqui o texto muito grande na tela, mas pastor Zeca, quer falar um pouco a respeito? Sim, eu queria falar a respeito do escritor, né, quando ele escreve aqui esse comentário dele, disse, porque Deus nos criou. E por que ele nos criou? Uhum. Ele nos criou para que nós seja humilde, contrito, para que nós possamos ouvir ele e aceitar ele. Uhum. Quando nós aceitamos ele, o que nós tornamos dele? Filho amado. Exato. E aí vem agora o Espírito Santo descendo sobre as nossas vidas. Como hoje já desceu, hoje já está em nós, hoje ele não vem e volta, ele é permanente na nossa vida quando nós estamos com o coração contrito. Amém. Quando nós estamos com o coração contrito e obediente a ele, então, quando o Escritor diz assim, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém. Então, veja bem como Deus nos conhece. Ele não realmente vai chegar e vai perguntar para você. Ele vai dizer, não, eu te conheço, eu já sei como você é. Se você é uma pessoa de coração quebrantado, contrito, ou que você é um ímpio. Ele já sabe, ele conhece. Então, os frutos para nós hoje, do Espírito Santo hoje, ele é visto como você vê uma árvore com frutos. Você só vai discernir se você realmente conhece essa árvore. Se você não conhece a árvore, você não discerne se o fruto é bom. Então, nós hoje, sendo filhos, estamos enquadrados nessa humildade de Jesus. Então, hoje, nós conhecemos o fruto e quem está perto de nós também conhecemos o fruto. Porque esse fruto é um fruto saboroso. É um fruto que realmente traz alegria para aqueles também que estão chegando ao nosso redor. Então, por isso que é importante que nós transmitimos essa mensagem de humildade e de ser chamados filhos de Deus por ter a presença de Deus na nossa vida. E isso é muito importante, que as pessoas vão sentir bem junto conosco. Vão sentir aquele prazer de poder ouvir a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus. Amém. Então, quando o escritor estava escrevendo, dizendo que nós mesmos, ele disse, não podemos esconder nossos pecados. Por que ele disse que nós não podemos esconder? Porque aos olhos do Senhor, ele vê tudo. Sim. O salmista disse que se eu fizer minha cama lá em cima, ele sabe. Se eu fizer lá no céu, ele também sabe. Onde fizer, ele vai estar comigo. Não adianta eu tentar se esconder. Então, quem conhece os meus pecados? É o Senhor. Porque ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Então, quando nós olhamos para esse lado, nós começamos a observar que a nossa vida precisa ser mudada. E é todo dia. Porque nós somos humanos, nós somos carnais. E quando nós realmente estamos vivendo aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a pecar. Mas nós não podemos ficar no pecado. Porque o Espírito Santo vai incomodar nós. Porque ele sabe que nós temos uma visão, porque ele diz assim, porque Deus os criou. Sim. Então, isso vai incomodar, porque Deus não cria pecado, Deus não está no pecado. O Senhor está na pessoa que é pecadora, mas na santidade da tua palavra. Então, aí Deus trabalha dessa forma com nós. Então, ele não permita que nós pecamos. Ele quer que nós vivamos sem pecado. Mas ele diz assim, porventura, se vier pecar, lembra-te que há um advogado que intercede por nós. Então, nós não estamos sujeitos a não pecar. Bom, podemos até pecar, sim, mas nós não podemos permanecer no pecado. Sim. Então, a ordem do Senhor aqui é essa, que ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele conhece o pecado e conhece aquele que luta para não ficar no pecado. Amém. E quando ele está lutando, o Senhor está ali do lado dele, porque o Espírito Santo vai estar ali colocando a força para você vencer o pecado. Porque o pecado, ele vem na nossa vida de uma forma que você não espera. Ele vem devagarinho, quando você pensa que não, ele entra, e depois que ele entra, ele faz morada. E para você tirar ele, você vai ter que fazer uma limpeza. E essa limpeza você não consegue fazer, mas você vai pedir quem pode fazer por você.
que é Deus. Uhum. É o único que pode transmitir para nós e tirar de nós o pecado, libertar nós, porque Jesus disse assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós dependemos do Senhor para que o pecado saia da nossa vida, para que as enfermidades saiam da nossa vida, para aquilo que não presta realmente seja lançado fora. Então, vai ficar aquilo que é um bom fruto, como o Gálatas disse lá, que o fruto do Espírito Santo é gozo, é paz, é alegria. Então, nós precisamos ter isso como cristão. Sendo os filhos de Deus, nós precisamos viver nessa harmonia. Então, quando ele diz aqui, quando ele diz assim, pois, sabe que nunca alcancemos, ele deseja ver em nós um coração contrito. Então, qual é a vontade de Deus? Olhar para nós e ver em nós o quê? Um coração contrito. Um coração que Deus pode trabalhar. Se meu coração não é contrito, meu coração não é realmente purificado pelo sangue de Jesus, como é que Deus vai falar comigo? Ele não vai falar porque eu não tenho um coração sensível a ouvir a palavra e aceitar a palavra. Aí não tem jeito. Não tem como Deus trabalhar. Uhum. Então, todo ser humano precisa reconhecer que são pecadores, dependemos do Senhor, e quando nós dependemos do Senhor, pode achar que o Senhor vai fazer a obra. Porque Ele sabe que nós não vamos conseguir sozinhos. Então, Ele quer que nós se humilhe, como ele disse, quebrantado de espírito, como o profeta Isaías diz, porque só quebrantado de espírito, então nós temos essa convicção, temos essa certeza que Deus está cuidando de nós. Amém. É interessante que esse aqui é Isaías 57, né? E Isaías 58, o povo faz uma pergunta e Deus conversa com o povo e faz uma outra pergunta e uma resposta. Ele fala assim, representando o povo de Israel, por que jejuamos, dizem, e não viste? Né? Por que nos humilhamos e não reparaste? O povo cobrando de Deus. Aí Deus responde, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. É o contrário do quebrantado e contrito que falhou e caiu e o Senhor tem misericórdia. Né? É necessário essa resposta de frutos. Como é que eu demonstro quem eu sou, que eu estou transformado, que a minha vida é nova? Através dos frutos que eu vou produzir. É inevitável. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, vocês conhecerão as árvores pelos frutos. E isso é o que vai mostrar para nós mesmos e, consequentemente, para todo mundo lá fora, como que eu estou. Né? Para nós finalizarmos, agora pouco antes do devocional, eu e o pastor Zé conversávamos sobre uma mãe em que está muito preocupada com um filho que nasceu na igreja, porém está desacreditando no Senhor. Irmãos, isso tem sido tão comum e isso faz contexto com a nossa lição de hoje por causa da experiência que nós devemos ter com Deus em quebrantamento. Porque você pode ter nascido na igreja, você pode participar de todos os cultos quando criança, mas se não houver um encontro com Deus de fato, sem aquele encontro onde o Espírito Santo te toma e você sente que a sua vida mudou, pastor, eu não preciso sentir, irmãos, pelo menos de vez em quando você tem que ter essa experiência. Está lá em Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos dele. Há um testificar, não é na carne, mas há um testificar interno, no nosso homem interior. E não dá para nós não sermos guiados por Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Se eu não sinto nada, como é que eu sei que estou sendo guiado? Verdade. Eu preciso dessa orientação. E aí esse jovem, né, o pastor Zé que já vai poder falar, esse jovem está desacreditando porque faltou essa experiência. Mas ele é um jovem. O que pode ter acontecido? Talvez os ensinamentos errados ou falta de algum ensinamento bom. Falta de alguém, talvez, pegar na mão uma liderança, não sei. Nós estávamos conversando sobre esse assunto, pode ser muitas outras coisas, mas alguém que pegue na mão e fala assim, olha, eu vou te ensinar, é assim que funciona, mas agora vamos para a prática, vamos dobrar o joelho e vamos orar juntos. Porque sem oração, irmãos, ninguém vai ter intimidade com Deus. Tá pensando que vai ter intimidade só por ir na igreja? Não vai acontecer. No máximo vai dar um arrepio, você vai embora, vai continuar a mesma pessoa. Precisa haver uma transformação interna. Quem não tem essa transformação não consegue acreditar nem na soberania do Senhor. Ela começa a duvidar se essas coisas são verdades. E a gente observa, quando você falou aí, eu me lembrei do texto de Romanos 8, no verso 1. Uhum. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, pode vir as tempestades que vier, mas você está seguro, você está preso, porque você tem conhecimento, quem você serve, quem você realmente está ali.
olhando e observando e ouvindo o que ele fala com você. Então, as Escrituras, quando nós começamos a ler as Escrituras, começamos a buscar nas Escrituras, o Espírito Santo começa a te capacitar você. Para você não olhar para trás, para você não desistir, não pensar que Deus não existe e nem pensar que realmente você não mais tem oportunidade. Porque você tem oportunidade, porque Deus é contigo. Ele nunca desamparou. Eu posso me afastar de Deus, mas Deus não quer afastar de mim. Ele quer que eu esteja sempre na presença dele. Então eu vejo esse jovem, ele precisa realmente olhar, não para que ele realmente venha dizer, eu não mais acredito. Ele pode dizer assim, eu estou decepcionado comigo mesmo. E não com Deus, porque Deus não decepciona ninguém. Sim. Deus não te afasta de você nem um minuto. Deus está sempre com você porque Ele te ama. Amém. O amor de Deus transforma nós, pecadores, em santidade. Então, eu preciso compreender isso. Então, esse jovem precisa realmente reconhecer. Deus é Deus. Ele criou. Eu posso até fazer uma pergunta para ele. Dizer para ele, escuta, quem lhe dá o ar para você respirar? É Deus, porque Ele é o Criador. Nós acabamos de ler aqui, porque Deus nos criou. Amém. Eu tenho que acreditar, se não fosse a existência de Deus, eu não existia. Então, eu preciso acreditar na existência de Deus. Ele está comigo. Ele não me abandona. Ele cuida da minha família, ele cuida dos meus filhos, ele cuida da minha finança, ele cuida de tudo. Amém. Eu tenho que aprender a ser realmente entregue às mãos dele para que ele me administre. Amém. Se ele me administra, eu vou administrar bem também aquilo que ele me deu. Então, a vida espiritual tem que ser administrada por si próprio, no poder da autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, se você vive nessas condições, você vai ser vitorioso. Não olha para trás, não olha pelos problemas, mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.